O que seria no caso que Jesus fala no Sermão da Montanha, nas Bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Ele fala lá do sal da terra e a luz do mundo. Ele diz a partir do primeiro versículo, ou seja, do versículo 13: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ele fala aqui da diferença da igreja, das pessoas que seguem a Jesus Cristo para o mundo, pois no caso as pessoas que estão no mundo ainda estão adormecidas, estão dormindo no pecado e não têm a consciência. Apesar das pessoas terem a lei moral que habita no coração de cada uma delas, todas elas sabem o que é certo e o que é errado. Não é necessário dizer que práticas como o homicídio, o adultério, a fornicação, a maldade para com o próximo, tudo isso é considerado pecado. Todos nós já sabemos, pois Deus instalou em nossa consciência uma lei moral que diz o que é certo e o que é errado. Porém, a luz do Evangelho ainda não entrou na vida dessas pessoas e todas elas ainda estão adormecidas, dormindo. Por isso que muitos ainda, no caso, sacrificam o seu ego, a sua vida, por vaidade, por, no caso, ganância, avareza, e acabam se corrompendo sem querer saber do dia de amanhã, da morte, e também em deixar essa vida e partir. Eles apenas observam e focam e enfatizam apenas a vida presente. Para eles é como se não existisse a vida futura, a vida vindoura que o Evangelho prega, que no caso é a vida verdadeira. Sempre os ímpios, eles acabam, no caso, sempre colocando 100% de sua motivação na vida terrena, em obter as coisas daqui da terra, como riqueza, fama, poder e etc. Tudo isso em prejuízo da alma. Então essa é a vida e a conduta de muitas pessoas que ainda não foram para o Evangelho e não conheceram a verdadeira luz. No caso, elas estão em trevas, na escuridão. Estando nas trevas, na escuridão, essas pessoas não têm o discernimento e a ciência de saber o que é certo e totalmente errado de acordo com os ditames e conceitos do Evangelho. Óbvio, como eu falei aqui, elas sabem o que é certo e errado devido à lei moral, porém, elas ainda estão dormindo, ainda não, no caso, abriram os olhos para a realidade da vida, que a vida é um teste e tudo isso aqui um dia irá passar. Mesmo com a brevidade, a vida sendo passageira e rápida, muitos ainda não abriram os olhos e despertaram para esta questão. Acabam, no caso, se corrompendo, tudo por amor à ganância. Também a questão do ódio, da inveja, essas pessoas deixam, no caso, se dominarem por todos esses sentimentos, que no caso são contrários à palavra de Deus. Por isso que ele fala que nós, a igreja, as pessoas que vivem no Evangelho, são o sal da terra e a luz do mundo, pois há uma diferença entre os cristãos que observam e praticam e vivem o estilo de vida comportamental do Evangelho e as pessoas que vivem na prática do mal. Ele continua aqui no versículo 14. Vocês são a luz do mundo. No caso, ele faz uma diferença entre a igreja que vive o Evangelho e as pessoas que não vivem, que é a luz do mundo. As que não vivem estão na escuridão, em trevas. Ele continua: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Do mesmo jeito que a pessoa que é cristã tem que dar o bom testemunho. Ela não pode apenas se esconder, no caso, e deixar que as práticas, que o Evangelho, que o amor ao próximo seja pregado na prática. Como Martinho Lutero falou, pregue o Evangelho e, se possível, fale. Que no caso não é apenas pregar o Evangelho falando, é pregar o Evangelho na prática, no comportamento e no estilo de vida. Que muita gente apenas tem a motivação, hoje em dia, na empresa, no trabalho, na faculdade, na escola, em qualquer outro ambiente, de pregar apenas falando com palavras, mas acaba, infelizmente, deslizando em alguma coisa, e até normal, se não ficarmos vigilantes, observando, a gente vai, no caso, acabar caindo em alguma questão devido aos hábitos que a gente já está acostumado e habituado a algumas coisas, e a natureza humana, ela é preguiçosa, a pessoa acaba cometendo algum tipo de pecado mesmo sem querer. Tanto voluntariamente como involuntariamente a pessoa acaba cometendo algum tipo de pecado se não andar vigilante. Por isso que Jesus fala aqui sobre ser a luz do mundo, viver na prática do Evangelho, principalmente quando você se diz cristão dentro da empresa que trabalha, na faculdade. Aí sim que as pessoas vão observar
ainda mais a sua conduta e o seu comportamento. A partir do momento que você disser ou falar que é cristão, todos vão ficar de olho no seu comportamento, na sua personalidade. Não é apenas ficar cantando hinos ou lendo a Bíblia ou, no caso, pregando versículos apenas de palavras. Isso não vai, no caso, motivar e, no caso, não vai também chamar a atenção e a admiração das pessoas. As pessoas vão achar que você é apenas um religioso, uma pessoa de conduta religiosa, porém não é espiritual, não vive o estilo de vida do evangelho, que é diferente, não apenas pegar, mas no caso, quando vier a tentação, ou no caso alguém cometer bullying com alguém, ficar humilhando alguém, você não participar dessas coisas, não no caso participar da fofoca, da humilhação, de praticar difamação, humilhar alguém inferior. Tudo isso é que as pessoas vão observar. Também, se você for uma pessoa casada, não ficar, no caso, paquerando e olhando e cobiçando pessoas que não é o seu cônjuge. Tudo isso é que as pessoas vão observar na sua conduta de cristão e não o apenas cantar. Pode cantar sim, cantar hinos, evangelizar, tudo isso pode. É necessário para que as pessoas conheçam o evangelho através da propagação. Porém, esse não é a questão, a ênfase mais importante de todas. A ênfase mais importante é a sua conduta e o seu comportamento na prática. E aqui ele continua, no versículo 15. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. É aquela questão de, no caso, a pessoa não se disfarçar de cristão, ser, no caso, um agente 007 do evangelho. É você, no caso, viver o evangelho e através da sua conduta as pessoas entenderão e saberão que você é um cristão, que vive o evangelho. E também, sempre que possível, pregar para que as pessoas possam entender na teoria e também na prática o evangelho. Então tudo isso é para que você não se esconda, você seja a luz do mundo e faça a diferença, como no caso igrejas que fazem boas obras, alimentando as pessoas que vivem nas ruas, os famintos, os mendigos, também ajudando com a palavra, pregando o evangelho e tirando as pessoas das adversidades e de suas dificuldades. Esse é o verdadeiro evangelho puro e simples, pregado por Jesus Cristo. Que você, no caso, seja o sal da terra e a luz do mundo, que todos possam observar a sua conduta e a sua diferença perante a sociedade caída. No caso, você como uma pessoa que brilha no meio da escuridão, pregando o evangelho e vivendo sempre o evangelho, ensinando para as pessoas o modo certo de agir que leva as pessoas a Deus. Aqui também diz, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. No caso aqui, Jesus enfatiza que assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, que vocês possam praticar as boas obras, não ficar, no caso, fazendo coisas erradas, para as pessoas ficar perseguindo você ou a igreja, e depois a pessoa, ou até mesmo a organização, a igreja, ficar falando que está sendo perseguida, mas às vezes é a própria igreja que faz por onde ser perseguida. No caso, todo jeito a pessoa vai ser perseguida por ser cristão, porém, você apenas precisa fazer a sua parte. E quando for perseguido justamente, não apenas porque provocou alguém. Essa é a grande diferença, pois a luz do evangelho precisa brilhar nessas pessoas para que as outras pessoas possam ver as boas obras e, no caso, glorifiquem não a pessoa que está evangelizando ou vivendo o evangelho, glorifiquem ao Pai de vocês, que é Deus que está no céu. No caso, essa pessoa vai ver que Deus de fato mudou e transformou a conduta e o comportamento dessas pessoas. Isso é ser sal da terra e luz do mundo. Ser luz, evangelizar e pregar o evangelho, principalmente na prática, para que as pessoas possam entender sobre ser o sal da terra e a luz do mundo. Essa é a diferença neste mundo que está totalmente caído. Algumas pessoas acabam tendo vergonha e até mesmo um tipo de constrangimento em pregar o evangelho, ou até mesmo pregar na prática. Quando vem alguma perseguição, a pessoa acaba negando o nome de Jesus. Porém, tudo isso a pessoa tem que se conscientizar que ela não precisa, no caso, ter a vergonha de se dizer cristão e pregar, pois essa pessoa já está em uma condição naturalmente de comportamento melhor, não que seja superior aos outros, mas por estar na luz do evangelho, essa pessoa está desperta, mais madura, mais sensata, mais sábia e, no caso, vai conseguir se sobressair melhor nas questões da vida, dando conselho para outras pessoas que ainda, infelizmente, estão nas trevas. Então,
Fizemos aqui esse vídeo para você se conscientizar sobre a questão do sal da terra e a luz do mundo que Jesus Cristo pegou. Então, que Deus abençoe vocês todos com ricas bênçãos grandemente e até o próximo encontro.